Nós estamos no nosso segundo dia de colóquio, com mesas muito potentes. Ontem, hoje, nós tivemos aqui muitos debates fortes, né, também marcados por muito afeto, e coisas muito lindas aconteceram aqui nesses 2 dias. Né? Assim, quem participou dos 2 dias pode dizer isso, né, como foi intenso esses dois dias. Antes de darmos início à nossa programação desta noite, pedimos gentilmente que desliguem seus celulares ou os coloquem em modo silencioso para que possamos aproveitar este momento sem interrupções. Nós gostaríamos também de convidá-las a passar aqui pelo corredor e apreciar e comprar o artesanato Pancararu e Pataxó. É uma maneira de valorizarmos o trabalho das nossas artesãs indígenas e nos embelezar com as biojoias que eu aprendi hoje com a nossa querida Toá. A nossa expressão no mundo da vida e da beleza também é resistência. Quem não deixou seu recadinho no mural aqui da entrada, passe por lá e registre esse momento. Deixe lá o seu afeto, tem muita coisa linda lá também para ser lida. E quem ainda não registrou sua presença no cantinho da fotografia, passe por lá, faça uma foto sua, dos seus amigos, e marque o Insta do Núcleo de Estudo Espaço Feminino, @NEFOficial. É um momento também da gente fazer esse engajamento com o nosso primeiro colóquio, para que ele possa ter outras vezes, né? Então, é uma maneira de fazermos isso. Então, hoje, nós temos como prevista para essa noite, esse momento de um cine-debate, né, para darmos continuidade à nossa programação de hoje. Nós queremos fazer esse cine-debate com o documentário A Câmara. Nós contaremos com a participação de Cristiane Bernardes, que é a diretora do documentário. E quem irá apresentá-la para nós é a Cláudia Luz de Oliveira. Por favor, Cláudia. Seja bem-vinda. Então, ficamos aqui mesmo, não sentamos agora não. Sim, agora não. Gente, boa noite. Quem não adora uma sessão de cinema, né, gente? E hoje a Cristiane vai nos conduzir para essa magia do cinema e para uma conversa maravilhosa em seguida. A gente tem que saudar muito as mulheres que estão no cinema, fazendo cinema, né? E que são reconhecidas nesse trabalho importantíssimo. Então, eu vou apresentar a Cristiane Brum Bernardes, que é, então, um prazer estarmos recebendo e podendo debater com a própria diretora, né? E, então, a Cristiane é assessora técnica do Observatório Nacional da Mulher na Política, da Câmara dos Deputados, docente e pesquisadora do mestrado profissional em Poder Legislativo da Câmara dos Deputados, doutora em Ciência Política pelo IESP, da UERJ, mestra em Comunicação e Informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, integrante do Instituto Nacional em Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, INCT-DD, e é da Global Research Network on Parliament and People, SOAS, da Universidade de Londres, e do time executivo da International Parliament Engagement Network, pesquisadora associada do Centro para a Política Democrática da Universidade de Leeds, no Reino Unido, é do Departamento de Antropologia e Sociologia da Escola de Estudos Orientais e Africanos, SOAS, da Universidade de Londres, e do Laboratório de Etnografia das Instituições e das Práticas de Poder da Universidade de Brasília, da UNB. É pesquisadora visitante
desde 2013, no Centro de Estudos Legislativos da Escola de Política, Filosofia e Estudos Internacionais da Universidade de Hull, no Reino Unido. Residência pós-doutoral em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais, e atua na área de comunicação e política, principalmente nos seguintes temas: parlamento digital, mandatos digitais, etnografia dos parlamentos, gênero e representação política. Então, a gente tem o prazer de convidar a Cristiane. Ei, gente, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a Romilda, a organização do evento, pelo convite, a Maria Alice, né, que nos apresentou. E só para explicar rapidamente, o filme ele é resultado de uma pesquisa que está sendo encerrada agora. É uma pesquisa que é uma etnografia comparada de parlamentos que enfocou 6 países. Além do Brasil, o nosso grupo de pesquisa, coordenado pela Emma Crew, da SOAS, da Universidade de Londres, nós pesquisamos Etiópia, Fiji, Estados Unidos, Reino Unido e Índia. E, no Brasil, a nossa pesquisa é sobre a atuação parlamentar das mulheres na Câmara dos Deputados, que é a parte que eu coordeno. E o filme é um dos resultados de pesquisa. Foi gravado, né, foi filmado em 2022, no último ano do governo Bolsonaro, um pouco antes do início da campanha eleitoral, dentro da Câmara dos Deputados. Eu não vou falar mais porque não quero, né, quebrar aí o que vocês vão assistir, mas espero que tenhamos uma boa sessão e, ao final, estou aqui para conversar com vocês, responder perguntas, enfim, todas as inquietações. Obrigada, viu? Você gostaria, então, de fazer alguns comentários ou a gente já abre para... Já abre, né? Pessoal, então, acho que é isso, é saudar a Cristiane por esse trabalho, né? A mulher no cinema documentário, a mulher na ciência, e com um tema tão relevante como esse, né, das mulheres na política. E dando continuidade a reflexões que foram feitas, né, sobre a violência política de gênero. Então, acho que o documentário tem uma linguagem muito interessante, né, porque é o registro exatamente da ação do cotidiano e de como é que, através de vários, né, atos, palavras, expressões, essa violência cotidiana se dá nesse espaço aí institucional da política. Então, a gente abre para comentários, perguntas, né, aproveitando a presença da Cristiane aqui para contar para a gente. Pode vir. Bom, oi? Boa noite, todos e todas aqui. Cris, eu gostei muito do documentário e a minha indagação, que eu fiquei vendo muito, refletindo, a gente até acabou de conversar ali, você perguntou da deputada Salvina, perguntou assim, ela é de direita ou de esquerda, né? Porque ficou uns posicionamentos ambíguos. E aí eu fiquei pensando muito na discussão do nosso GT hoje na parte da tarde sobre mulheres na política, e a gente estava discutindo sobre a representação das mulheres, né, e do interesse das mulheres. E uma pauta, né, que chama atenção é as mulheres de direita tomando esse espaço e levantando a pauta, que são defensoras também dos direitos das mulheres. Não utilizam a palavra feminismo, mas elas intitulam também como defensora dos direitos das mulheres, do direito à vida, né? E isso me parece que é algo que, ontem na discussão aqui,
a Letícia Godinho, né, ela apontua que esses movimentos antifeministas, eles, né, existem desde sempre, mas isso me parece que tem um elemento novo, algo ali que está sendo colocado. E é uma coisa que eu falei hoje, que é uma coisa que me dá uma certa angústia para tentar entender um pouco mais esse processo, né? Elas representam mulheres, né? E aí, quando a gente estava falando o tempo todo de representação feminina, quem que essas mulheres estão representando? Quais são as mulheres? Quais são as pautas que elas estão colocando? Porque elas se colocam e há mulheres que se sentem representadas por ela. Isso não, né? Isso é algo que realmente acontece. Então é mais um questionamento que eu já coloquei isso mais cedo. A gente até conversou sobre. Eu queria ouvir um pouco mais o que você pensa sobre isso. Mais alguém? A gente poderia fazer bloco, né? Ou iniciamos por essa e depois seguimos com outras questões. Ei, Maria Alice, obrigada. Tá bem? Tá. Obrigada pela pergunta. Ontem eu até mencionei isso, perguntei para a Letícia, porque realmente é uma questão que tem me intrigado, né? Como que a gente, de um ponto de vista feminista, né, e da teoria feminista, como que nós vamos lidar com essa representação política de direita e, às vezes, de extrema direita? Porque eu acho que a novidade da última década não é apenas um incremento da direita, mas é o aparecimento de representantes políticas de extrema direita, o que, pelo menos, dentro do Congresso Nacional, ainda não havia se apresentado, né? Se a gente pensar na bancada do batom, que é o início da bancada feminina na Assembleia Nacional Constituinte, elas eram prioritariamente, quase todas, né, mesmo as que não eram de esquerda, tinham, né, um debate muito mais aberto e progressista, por exemplo, sobre a questão do aborto, do que os termos nos quais o debate se dá hoje, né? Então, eu acho que a gente tem enquanto pesquisadoras também, eu acho que a gente está nesse ponto, tem uma dificuldade, porque a nossa teoria não está dando conta do fenômeno, eu acho, né? A gente está com uma dificuldade de explicar o fenômeno, quer dizer, porque, efetivamente, essas mulheres são eleitas e elas representam mulheres também, além de homens, como todas, né? Mas como é que eu trato isso como uma não defesa dos direitos das mulheres, se elas representam mulheres? Percebe? É uma situação complexa do ponto de vista político, do ponto de vista da teoria da representação, né? Porque todas elas são eleitas, todas elas têm representações e algumas de extrema direita têm muitos votos. Quer dizer, se a gente pensar na Carla Zambelli, ela teve quase 1 milhão de votos, 990 e tantos mil votos. É muito voto, né, para uma eleição proporcional. Então, não dá para dizer também que elas estão entrando apenas no quociente eleitoral, né? Isso não é verdade. Por exemplo, Bia Kicis, no Distrito Federal, é uma deputada que tem uma votação muito expressiva também. Celina Leão, né, que agora é vice-governadora do Distrito Federal, na época era coordenadora da bancada feminina. Então, veja, eu acho que tem uma questão que a gente precisa entender, compreender. E aí eu acho que o filme era uma das nossas preocupações. O Tiago, né, que é o outro diretor do filme, que é antropólogo, ele está estudando a bancada bolsonarista dentro do Congresso Nacional. Então, eu acho que faz parte das nossas preocupações também compreender como que a direita está se organizando dentro do Congresso Nacional. E aí uma dimensão importante da direita, né, na contemporaneidade é a conexão com os discursos religiosos, né, e especificamente os discursos cristãos, né, de direita, dos neoconservadores. Então, também isso inevitavelmente aparece no filme, né, porque é uma dimensão importante do debate, né, que está sendo colocada no debate. A deputada Cris Tonieto, por exemplo, que faz o debate sobre aborto, ela é católica, né, de uma ala bem conservadora da Igreja Católica. Então, você tem aí uma reunião de atores de diferentes denominações, né, religiosas, diferentes segmentos do cristianismo que estão presentes lá dentro. E foi interessante que, enquanto estava rolando a cena do culto,
Alguém perguntou, acho que foi você que perguntou, né? Isso é dentro do Senado? Isso é dentro da Câmara? É, isso é dentro da Câmara. Toda quarta-feira, às 8 da manhã, naquele corredor das comissões, você tem um culto evangélico, uma missa católica e uma sessão espírita. Ao mesmo tempo. Então, você passa pelo corredor e vê todas essas diferentes denominações. Não temos nenhuma manifestação, né, das religiões tradicionais ou das religiões afro-brasileiras, o que eu particularmente acharia bastante interessante de ver acontecer, mas são cultos que acontecem dentro do parlamento há muito tempo, e isso acontece nas assembleias legislativas também, em várias câmaras de vereadores, né? Por mais que, para nós, que eu sou agnóstica, então isso é uma coisa que me incomoda, né? Para dizer o mínimo, né? Me choca. Eu acho que não deveria estar presente naquele local. Mas esta é a minha opinião, né? E os agnósticos e ateus são 8% da população brasileira. Então nós somos uma minoria mesmo, né? Minoritária. Fale do seu coração. Ai, ai. Bem, parabéns. Não é fácil, né? Nossa, para mim, me causou muitos momentos de mal-estar, muitas vezes. Primeiro, lembrar o momento que foi, né? Que era aquele parlamento do governo Bolsonaro e foi me dando um enjoo mesmo, muito, muito maluco. Essa coisa do culto também, assim... não. Eu acho que para os direitos das mulheres, se o Estado não for laico, assim, a gente não vai avançar, sabe? Assim, penso dessa maneira, né? Eu acho que a ideia é a gente realmente fazer o debate. Eu acho que o patriarcado ele tem se sofisticado cada vez mais, né? Assim, e ele tem utilizado as próprias mulheres para serem seus agentes, né? De perpetuação, de divulgação, de educação. Isso acontece ao longo da história, né? Assim, tipo, as mães educando os seus filhos, né? Assim, tem toda uma problematização que o feminismo tem feito. E fico muito lembrando da Virginia Woolf, né, quando ela vai falar, né, das mulheres lustrando as próprias algemas, né? Assim, tipo, né, é um lugar que elas têm, né, de destaque, de representação. Né, eu lembro da Amélia Valcárcel, também é uma feminista espanhola, né, ela falava da mulher floreiro, né, assim, é um lugarzinho, né, você vê aquela hora que aquele pastor chama e fala, você de Minas Gerais que votou, né, assim, a forma como os homens se dirigem a essas mulheres é uma coisa de... É um bibelô que está ali, olha que bonitinha, né, que legal que você está aqui, né, assim, então... É um lugar que é associado, de fato, à questão religiosa, né, fundamentalista, né, porque nós não somos contra as religiões, a orientação religiosa, as expressões religiosas, mas são perspectivas que enclausuram as mulheres, né, e outros sujeitos também, mas nós estamos falando das mulheres, em lugares muito específicos e que algumas conseguem circular, mas nesse lugar... ou do floreiro, ou do bibelô, ou mesmo de uma... Né, fica lembrando, Damares, né? Nossa, gente, que visão do inferno que veio fazendo dentro da cabeça, né? Assim, não... pois é, né? Assim, então, eu fico pensando nisso, assim, acho que é uma provocação muito boa que você faz quando você fala, nós não estamos dando conta de entender e de intervir, sobretudo, nisso, né? Então a gente né? A gente fica com incômodo, elas e eles não têm nenhum incômodo, nenhum, né? Então cada vez mais lembro de uma projeto de mestrado que eu orientei em 2012 e a Geise Pinheiro Pinto, ela estudou os jovens que participavam de igrejas neopentecostais, né? E estava muito evidente um projeto de poder, né, que estava sendo... Ela conclui isso na dissertação dela, né, das igrejas neopentecostais, né, como um projeto de poder
e socializando a juventude, ou colaborando com a socialização da juventude, para um lugar de extrema passividade em relação, né, a fala de um jovem que ela entrevistou, né, de uma jovem, fala assim, antes eu ficava revoltada com a vida e hoje eu sou mais tranquila, né, uma menina de periferia, né. Numa perspectiva mais progressista, a revolta ela é muito importante para você se indignar com a desigualdade social, com a desigualdade. Então ela estava pacificada, né, assim, ela estava assim, não, agora encontrei Deus e agora eu estou feliz, não sofro mais, né, assim, então é muito complexo o momento que a gente está. A gente estava conversando, né, cadê Cléo? Das eleições, né? Assim, a perspectiva para as eleições municipais nesse país, eu acho que é a pior possível. Nós temos um parlamento péssimo, um Senado péssimo, né? Uma Câmara péssima, um Senado péssimo, e eu acho que vem uma onda aí, né, pelas prefeituras, né? E as vereanças também bem complexo, assim. Momento meio desabafo, meio reflexão, mas e assim a gente não está conseguindo se reinventar numa escala e velocidade necessária, porque que estamos nos reinventando, nós ouvimos isso desde ontem, né? Movimentos e reflexões e práticas e articulações assim incríveis, né? Que quem dera o mundo, né, fosse dessa maneira. Mas o tamanho, né, e essa coisa midiática, e essa coisa assim, nessa escala, né, uma igreja a cada esquina que nasce, e, de novo, não é contra as religiões, né, assim, é contra as perspectivas fundamentalistas, e que tá complexo. É isso, momento de desabafo. Nós temos a Noêmia inscrita e a professora Railma. E a professora Idalécia. Vamos fazer esse bloco, né? Tá meio ruim, né? Bom, boa noite. Primeiro, eu vou subir aqui para ver se aumenta alguns centímetros. Eu queria cumprimentar, né, Cristina, Cláudia, que está aí, né, mediando a mesa, e pelo documentário, né, eu acho que trazer essa pauta para o debate, ela não é só importante, ela é fundamental, porque nós somos seres políticos e, infelizmente, as mulheres, né, nós mulheres, e aí eu fiquei pensando quando foi passando, porque vai passando um filme na cabeça da gente, né? Quando a gente fala dessa polarização entre, né, em toda a sociedade, o papel da direita, da esquerda, do centro, e agora com tanto crescimento, né, da ultradireita, como que a pauta dos costumes ela tem sido tem direcionado esse debate, né? E aí a gente fica se perguntando, né, como que a gente, né, a pergunta de milhões, mas como que a gente, enquanto mulheres, enquanto homens, jovens e profissionais, né, a gente pode romper com isso que está imposto para nós, né? Porque a gente tem um conservadorismo arraigado, né, que vai se espraiando de uma forma absurda, não só no Brasil, né, mas no mundo inteiro, como a gente está vendo na América Latina, com a eleição de presidentes de ultradireita, né, em vários países da América Latina, como que a gente rompe, né? E aí eu fiquei pensando, né, como que a gente, então, pode fortalecer a luta de classe, a nossa luta de classe, nós mulheres fortalecendo a luta de classe. Eu acho que a gente está a gente precisa, né, principalmente quando a gente fala de mulheres na política, né? Então, um grupo de mulheres da direita, né, que estão são usadas para reproduzir, né, o pensamento de homens da ultradireita e desse pensamento. Então, eu queria, em tempos de inteligência artificial, a tecnologia sendo utilizada contra nós, a gente não tem conseguido. A gente falava de manhã em relação à juventude.
né? Como que a gente consegue, né, romper e ultrapassar dentro do espaço acadêmico, por exemplo, com a inteligência artificial. Como que esse debate é muito desafiador. Então, na verdade, a gente está sendo engolido por tudo isso. Então, penso que a nossa luta enquanto mulheres, em todos os movimentos sociais, em todos os movimentos identitários das minorias, a gente também, né, fortalecer essa luta da classe. A gente tem uma coisa que também é muito comum nessa luta, né, que é uma estrutura opressora, alienadora, alienante, que leva a todos nós, né? Então, assim, acho que essa também não deixa de ser também um desabafo, mas de dizer e de fortalecer. Nós precisamos voltar para o trabalho de base. A gente precisa fazer o trabalho de base, né? E a direita está fazendo isso muito bem. A direita está fazendo isso muito bem. Ela faz o movimento de base. O contrário do que é dito, ela doutrina dentro da igreja. A religião está sendo utilizada, né, para doutrinação na direita, e nós não estamos conseguindo fazer o trabalho de base. Eu penso que hoje, né, talvez seja o nosso grande desafio, né, como a gente está vendo na eleição. Então, acho que assim, essa questão mesmo da gente procurar como que a gente retoma esse nosso trabalho de base. E nós, mulheres, sabemos fazer isso muito bem. Mas a gente não está conseguindo ir. Então, assim, temos experiências que a gente pode se espelhar para romper com tudo isso, né, a partir do trabalho que você também vem fazendo e vem observando? Professora Railma. Então, boa noite. Boa noite, pessoal. Eu acho que incomoda, sim. Primeiro, parabéns, né, pelo documentário. Eu sou das Ciências Sociais e penso que é um recurso fundamental no sentido da gente tratar temas sensíveis, né? A bancada de Deus na Assembleia, aqui em Minas Gerais, também no nível nacional, mas a bancada de Deus também está presente nas instituições como a Unimontes, né? Que a gente tem missas. Hoje eu recebi um convite para uma bancada de Deus também para discutir temas dentro da universidade. Então, eu acho que não passa apenas pela questão institucional, né, das disputas. E me incomodou o documentário, né, para além dos aspectos relevantes, o desequilíbrio nas falas, né? Qual que é o incômodo que eu senti? É porque a direita tem muito tempo no documentário. E me incomodou ver uma deputada que eu acompanho assim, desde os anos 80, né, vindo de favela, com todo aquele debate, com a conquista, um Globo Repórter para Benedita da Silva, é tratado rapidamente no documentário, e aí eu queria saber por quê, né, se esse desequilíbrio é um desequilíbrio intencional, se é um resultado de uma pesquisa mesmo, né, para tratar exatamente só mais das mulheres de direita, né, juntamente com a bancada de Deus. Aí a deputada falando de compras, né, na China, de blusa, eu fiquei assim, angustiada, a palavra certa. Por quê? Pela trajetória, por ser uma mulher negra, né, uma deputada negra. E então eu queria saber se esses desequilíbrios, eu estou chamando de desequilíbrios entre aspas, porque aí você poderia me corrigir em função, mais a partir da perspectiva técnica, né? Entendendo que o audiovisual, para nós, ele funciona como esse recurso fundamental no processo também, que Noêmia está chamando de enfrentamento de lutas. Então, é mais nesse sentido, assim, é resultado de seu trabalho de doutorado, de pós-doutorado, e se esse desequilíbrio é em função da temática de apresentação mais às mulheres de direita, né, de extrema-direita, enfim, eu só queria essas informações para eu compreender melhor o alcance do documentário.
E, no mais, é parabenizá-lo pelo esforço e saber quanto tempo que você ficou produzindo. Vocês, né? Acho que é uma equipe. É. Boa noite. Está funcionando? Tá. Boa noite, especialmente às minhas companheiras mulheres, porque é triste a gente assistir, né, as condições de atuação das parlamentares na Câmara dos Deputados. Então, assim, em relação ao documentário, eu também fiquei bastante curiosa em relação ao tempo, né, dessas gravações. Para mim tem um incômodo que a professora Railma colocou, para mim também é bastante real, embora esteja claro, né, que a gente, de fato, tem mais mulheres de direita na Câmara. Então, isso é algo real. Tem algumas questões que eu acho que a gente precisava saber das intenções, dos objetivos do documentário para ficar mais claro. E tem questões que já estão colocadas nas teorias, nas nossas rodas de conversa, que aparecem claramente no documentário. Me chamou a atenção porque nós percebemos, né, inclusive na última pesquisa que trabalhamos, como que a política institucional ela é hostil para as mulheres. E no documentário a gente vê que ela é muito mais hostil com as mulheres de esquerda. Por quê? E aí, assim, algo que me chama a atenção como que as mulheres de direita, elas têm o apoio demonstrado no documentário e não tem nenhuma movimentação da esquerda em relação a isso. Nenhum companheiro para poder discutir, para poder apoiar, para poder... Não existe. E, normalmente, quando eu assisto reuniões da Câmara, eu gosto de assistir, eu vejo que, em alguns momentos, isso acontece, né? Do encontro, de ir atrás, de apoiar no plenário, e eu não percebi nenhum momento. Então, isso me chamou bastante atenção. Por isso, esse tempo de gravação pode ser uma resposta para mim. Muitas coisas que a gente vê nas pesquisas, e também assistindo às nossas instituições, como que as mulheres são colocadas, né, como desequilibradas, calma, calma, calma. Né? Então, algo que vem sempre colocado em relação à fala de uma mulher no momento em que ela utiliza o próprio regimento para poder garantir a sua própria atuação. Né? Então, assim, tem muita coisa interessante. A própria, algo que sempre me preocupa, qual que é a concepção de política que está colocada ali. Então, tem momentos muito interessantes quando se chama atenção para a negociação, como que você transforma algo que vem de uma profunda hostilidade em algo que faz parte da prática democrática. Então, eu penso que tem muita coisa interessante colocada no documentário. Mas aí me chamou a atenção, né, quando a professora Railma fala, né, em relação às mulheres da esquerda, eu fiquei esperando uma outra fala da Benedita da Silva. Tá? Porque, assim, né, nós que acompanhamos a Benedita, né, ela aparecer consertando a roupa, comentando que é da China, e depois pedindo, né, para apoio, né, prestando apoio a candidatos. Então, assim, me chamou muita atenção. A gente vê, às vezes, até cenas muito dramáticas, né, vividas pelas mulheres da esquerda, e ela aparece de uma forma muito pontual. Uma outra coisa que me chamou muito a atenção, a gente sabe que, na prática, na dinâmica parlamentar, na verdade, na política, os partidos desaparecem, mas eu achei que desapareceram demais.
Então, assim, é isso. Em quanto tempo que foi isso? Tá? Mas eu vejo os partidos, especialmente os orientados na base religiosa, colocarem muito isso, né? Somos um partido cristão, somos um partido religioso e esse debate não aparece. Então, assim, para mim fica a dificuldade de entender. Né? Eu, na verdade, não sei fazer muito etnografia. Né? Então, pode ser uma outra lógica mesmo, mas esses pontos me chamaram a atenção. Muito obrigada. Tem outros, tem um tanto, mas não dá agora, né, gente? Sempre tem, né, hoje? Acho que esse também Eu vou, então, antes que eu esqueça, gente, de tudo. Sim, o patriarcado tem se sofisticado. Eu acho que sempre foi, né, Cláudia? Ontem eu fiquei pensando muito, depois da fala da Raquel, né? Ninguém quer ser alvo, né? Eu acho que... Também algo que Noêmia colocou, né? E eu acho que... Railma colocou também, né? A questão das mulheres de direita, ou de extrema-direita, serem usadas pelos homens, isso é claro, né? Mas delas também usarem o sistema para próprio proveito, né? Para se destacarem, para conseguirem, né, a posição, um espaço de poder, para, enfim, terem acesso ao mundo da política, né? Então, são estratégias que se complementam também, tendo em vista que nós temos um eleitorado majoritariamente conservador. Então, o que eu estou falando com isso? Que a maior parte do Congresso Nacional, desde sempre, é conservador, é de centro-direita. A esquerda nunca teve maioria, nenhuma das casas. Nem na Assembleia Constituinte, que foi um momento de grande profusão de novos partidos e de esquerda, e que a direita estava, né, como diz o Hélio Gaspari, envergonhada, né, de certa forma, depois da ditadura militar, das repercussões econômicas, enfim, a década perdida. Mas nem na Assembleia Constituinte a esquerda não era a maioria. Então, assim, nosso eleitorado é um eleitorado majoritariamente conservador, de centro-direita, ok? E agora com uma fatia aí nada desprezível, de uns 20%, que vota na extrema-direita. A gente tem que... Essa é a realidade que se impõe, né? Infelizmente, eu não gostaria que fosse assim, mas acontece. É assim que nós estamos lidando com o nosso jogo político. Isso explica um pouco da importância que as deputadas de direita têm no filme. Porque, efetivamente, na bancada feminina, e a gente comemorou muito o crescimento, né, de 2018, porque cresceu 50%, não é nada desprezível, né? Passamos de 10% para 15% da representação, mas, efetivamente, não foi a esquerda que aumentou. Quem aumentou foi a centro-direita e tivemos a entrada da extrema-direita. Então, os 50% a mais de mulheres de 2018 foram mulheres de direita. E hoje, que é uma coisa que a bancada do Batom, por exemplo, eu disse, né, era majoritariamente de esquerda ou de centro-esquerda, as mulheres, claro que não os homens, mas as mulheres naquela época eram. Hoje, você tem 30% de esquerda e 65%, quase 70% de centro-direita, e dessas, uns 30% são de direita mesmo, né? Então, o que nós queríamos mostrar era a Câmara. Teria sido uma escolha muito mais fácil se a gente tivesse feito a pesquisa, centralizado a pesquisa, nos partidos de esquerda, porque é muito mais fácil conseguir o contato, né? Quem é pesquisador sabe, com as deputadas de esquerda. Toda a bancada do PSOL estava disponível, toda a bancada, quase toda não, a Gleisi jamais estaria disponível, porque tem várias outras coisas, mas assim, até por coisa de tempo, né? Não estou querendo dizer que seja indisponível ideologicamente, mas por questões de tempo, porque tem outras preocupações. Então, nós ficamos 2 meses gravando. O tempo de filmagem foi 2 meses, nós fizemos uma pesquisa anterior de 2 meses, mas eu faço a pesquisa desde 2019, né? A pesquisa para o filme foi feita em 2 meses, eu, Tiago e Camila, e depois nós ficamos com uma equipe bem pequena, com um único homem, que era o Tiago, o restante da equipe era todo formado por mulheres, nós ficamos 2 meses dentro do parlamento. E aí a ideia era o seguinte, conseguir o maior número possível de deputadas e acompanhávamos uma deputada por dia.
E aí vocês sabem que na Câmara a gente só conseguia gravar terças, quartas, às vezes, eventualmente, quintas. Então foi um grande desafio conseguirmos a logística, né, de organizar os dias que elas poderiam, que elas estariam lá e que elas se dispunham a gravar conosco, aquelas que se dispuseram a gravar conosco, porque a gente fez o convite para toda a bancada. As que aparecem são as que nós procuramos, e nós procuramos inicialmente as que detinham alguma posição de poder institucional na casa. Então, nós fomos atrás das lideranças partidárias, daquelas que ocupavam cargo na mesa, diretora, e das que eram presidentas de comissões, basicamente. Então, aparecem ali, por exemplo, a Sami aparece muito porque ela era líder. A Celina Leão era a coordenadora da bancada. A Tereza Nelma era a procuradora da mulher. Enfim, a Giovânia de Sá era a segunda secretária. E nós fomos atrás de todas as que ocupavam, mas efetivamente nem todas aceitaram o convite. Nós queríamos muito ter gravado com a Rosângela Gomes, por exemplo, ela não aceitou, não teve agenda, enfim. Nós queríamos muito que a Joênia tivesse aparecido, ela não quis participar da pesquisa, a gente insistiu. Ela disse que não ia mais participar de pesquisa porque já tinha participado demais, que estava cansada. E, enfim, por questões aí de tempo também, de agenda, ano eleitoral, ela não quis. Então, ela aparece rapidamente, numa cena só, porque ela não quis aparecer. A gente queria muito ter gravado com uma outra deputada bolsonarista, que era a presidenta da Comissão da Mulher. Aquela última discussão acontece na Comissão da Mulher. A gente ouve a voz dela, mas ela não aparece porque ela não aceitou gravar com a gente. Então, assim, as que aceitaram são as que aparecem, né? Ou nós estávamos acompanhando, por exemplo, várias deputadas de esquerda, mas o que acontece? Elas são minoritárias. Quando elas vão para dentro das comissões, quem debate com elas são as deputadas de direita. E aí nós tínhamos 60 horas de gravação, que foram reduzidas para 1h30. E aí nós privilegiamos coisas que narrativamente, e aí, né, o Tiago fez a montagem junto com a Marisa, narrativamente tinham mais força dentro daquilo que nós consideramos pontos importantes. Nós não contamos quanto tempo a direita tinha ou a esquerda teve. Nós não fizemos esse cálculo até hoje, eu não sei quantos minutos tem. Mas teve um outro debate que uma moça falou a mesma coisa que vocês, teve a mesma sensação. Deu muito espaço para a direita. A minha resposta é: a direita é preponderante no debate. Eu estou fazendo um filme sobre a Câmara, o nome do filme é A Câmara, então é razoável que a direita apareça mais, porque eles realmente dominam o debate. Agora, a questão, por exemplo, dos deputados de esquerda não aparecerem, ela é uma questão que eu acho que foi meio conjuntural. Elas definiram o dia que nós poderíamos gravar com elas, dentro dali das opções que nós oferecemos, né, dos dias que a gente tinha disponíveis, naquele período. Então, nós acompanhamos as atividades que elas nos deram acesso. E deixamos bem claro, deputada, o que a senhora não nos deixar gravar, a gente se retira, a gente não grava. Então, teve reunião de bancada, por exemplo, que elas não deixaram. Elas disseram: agora não é público, isso aqui é uma reunião privada de bancada. Aconteceu com a Lídice, por exemplo. Agora, o caso da Benedita foi um caso bem específico, porque a Benedita estava com problema de saúde nessa época, ela passou por 2 cirurgias nos últimos 3 anos, ela tinha feito uma cirurgia um pouco antes, e ela foi a última que nós conseguimos gravar, e nós estendemos o período de gravação para conseguirmos gravar com ela, porque nós achávamos que era essencial termos Lídice e Benedita no filme, porque elas são as únicas deputadas constituintes que permanecem deputadas. E as duas aparecem efetivamente no filme. Agora, a questão da roupa da China, eu acho que tem um dado aí que não é só uma questão, parece, né, uma questão muito menor, muito talvez, o papel dela é tão grande para ela ser reduzida, né, a uma humana comum e vaidosa que está prestando atenção na gola e no brinco. Por que ela não poderia prestar atenção na gola e no brinco, sendo quem ela é e sendo uma mulher preta, de periferia, que tem uma trajetória, a mais bonita trajetória, talvez, né, do mundo político atualmente? Talvez seja até um preconceito nosso, né, de querermos vê-la numa posição que ela também ocupa, como várias, né? Agora, efetivamente, o dia que nós gravamos com ela, por exemplo, ela foi num culto evangélico que estava acontecendo, mas ela não quis que a gente gravasse com ela lá, porque ela não usa
a religião como uma bandeira importante, ao contrário de outras. Então, por exemplo, a gente não tem a imagem dela no culto. A gente não gravou. A gente gravou as atividades nas quais ela participou naquele dia. Agora, em relação à blusa, não é só uma blusa que ela comprou na China. É uma blusa que ela comprou em 1995, quando ela foi para a primeira Conferência das Mulheres, que aconteceu na China. Então, a gente manteve aquela cena também para mostrar... E ela fala isso com a Jandira, né? Para mostrar há quanto tempo ela está na luta das mulheres e há quanto tempo ela está envolvida no debate sobre as mulheres, o direito das mulheres, né? E eu acho que a cena, por exemplo, do apoio dela na eleição é uma cena belíssima. Assim, para mim é uma cena belíssima, que fala do apoio dela para outras mulheres pretas que efetivamente se elegeram, as duas, a deputada estadual e a deputada federal foram eleitas, né? Reginete Bispo, foram 3 deputadas negras pela primeira vez eleitas no Rio Grande do Sul. Uma delas é a Reginete Bispo, que ela presta o apoio. A Lara Alcito é uma das primeiras deputadas negras eleitas para deputada estadual no Rio Grande do Sul, que ela apoia. Ela fala da Angela Davis. E ela é isso, ela é uma entidade que navega, que trafega. Então, eu não vejo, sinceramente, eu não vejo demérito nenhum nas cenas que ela aparece. Eu acho que são cenas que humanizam uma personagem política extremamente importante no nosso país. Assim como tem outras cenas que humanizam elas. O que era uma das intenções, que você me perguntou, né, da Lécia, né? As intenções do filme. Uma delas era mostrar a quantidade de trabalho que elas realizam lá dentro. Eu acho que isso fica claro em várias cenas, né? Inclusive a da Vivi, chegando, correndo, sem saber o que estava acontecendo, tendo que pedir para a assessora, porque elas são poucas, elas têm que ir num monte de comissões, enfim, elas trabalham loucamente, né? Isso era uma das intenções, a quantidade de trabalho, seja a favor do que eu acredito ou não, e eu acho que isso era uma coisa importante para mim, mostrar com dignidade aquelas que não pertencem ao meu campo ideológico, porque eu não queria ridicularizar, eu não queria menosprezar, eu não queria diminuir nenhuma delas, mesmo aquelas com quem eu tenho profundas discordâncias, porque elas são eleitas. E elas fazem parte da instituição. Tanto quanto as que eu depositaria meu voto, né? Então, eu acho que uma das intenções do filme também é isso. Trazer com seriedade, talvez, as diferentes posições que ocupam a Câmara. Por exemplo, no primeiro momento que a Bené chega, é importantíssimo, né? As pessoas querendo aproximar, as pessoas querendo colocar seus votos, as pessoas chamando para que apoiasse as suas lutas. Então, isso para mim é o que há de melhor em relação à Bené, né? Então, num contexto que é um contexto bastante significativo, pautas, por exemplo, da relação da questão das políticas de cotas, né? Inclusive a própria Bené encaminhando questões significativas naquele contexto. Então, eu estou te questionando exatamente em função da qualidade e do potencial. E também não estou ignorando o avanço da direita, porque eu sou outra em relação a isso, né? Eu tenho 30 anos que acompanho política, não vou fazer isso a partir de um jogo que está estabelecido, né? E que a direita tem se colocado e levado muitas vantagens em relação a pontos significativos, tanto do centro como também da esquerda. O que eu estou questionando em relação ao documentário é exatamente esse desequilíbrio. Então, a Sâmia fica num debate sobre cotas, que não aparece ela e só aparece aquela que está acabando com ela. Então, assim, Bom, são escolhas aí também não necessariamente metodológicas, porque o filme ele é um dos resultados da pesquisa, ele não é a pesquisa inteira. Então, são escolhas também técnicas em termos da narrativa do filme, que é um produto coletivo, né? Eu sou uma das diretoras, tem um outro diretor, tem uma equipe. Então, veja, a cena era suficientemente dramática, mas vamos dizer assim, quais são os argumentos que estão sendo levantados ali? Qual é o ponto daquele programa que nos chamou a atenção? Foi o conflito entre elas, os termos em que o conflito foi estabelecido. Porque os termos que a Sâmia traz sobre o debate das cotas, efetivamente, aí talvez seja a questão da nossa posição também. A gente conhece.
A gente sabe quais são os termos, né? Eles não nos chocam, eles não me... Enfim, é óbvio que eu considero eles na pesquisa como um todo, porque é a posição dela, mas, veja, o filme não era sobre as posições especificamente, era sobre as relações que elas estabelecem entre elas, né? Os momentos de desafio, os momentos de interação entre elas. Então, também tem aí um olhar não para apenas a polarização, porque não é só isso que aparece no filme, mas as formas como elas se relacionam entre elas, com os homens, etc. Né? E aí, efetivamente, por exemplo, o debate sobre as cotas, no dia que nós gravamos com a Bené, ele não estava na pauta. Então, nós não pegamos a Bené fazendo o debate das pautas, da cota, porque não aconteceu. A gente não produziu as cenas que foram feitas, no sentido de buscar cenas que se adequassem àquilo que nós estávamos querendo mostrar. Nós trabalhamos com um material que foi gerado a partir das cenas que, efetivamente, elas vivenciaram naquele período. Aí também tem uma questão de conjuntural, né? A gente não tinha controle, né? Nesse caso, a gente não encomendou as cenas. Tem mais alguma coisa que eu esqueci? O meu questionamento não tem a ver com questões éticas da pesquisa. Não, eu entendi. Questões políticas. Agora, a questão era, porque quando eu falo assim, atuação parlamentar, então eu fico pensando o que poderia ter. Por isso é que eu te pedi, né, para poder falar quais que eram os objetivos, qual que era o período, principalmente. Porque é lógico, o período pré-eleitoral, né, as pessoas que vão encontrar à disposição de falar e etc., é muito diferente de outro período. Sim, nós gravamos entre maio e julho de 2022. Que não aparece. Aparece no início do filme, né? É que tem uma legenda no início do filme, gravado entre maio... realmente. Pessoal, a gente abre, então, para uma última rodada. Se alguém tiver interesse, nós já temos a Raquel escrita, Carol também, né? Carol, e Romilda já tinha inscrito. E eu gostaria também de fazer um comentário, que eu vou aproveitar, que eu estou aqui, posso? Que é um pouco dialogando com a questão que a Noêmia trouxe aqui, né? É só para não perder, porque a Noêmia já apresentou. Quando a Noêmia, então, nos provoca sobre essa questão do trabalho de base necessário, né? Eu queria comentar sobre uma experiência que a gente está tendo aqui, e participa a professora Idalécia, a professora Railma, a professora da Luz, a professora Romilda e eu. É uma pesquisa do Observatório das Desigualdades e Discriminações Étnico-Raciais. A gente está desenvolvendo uma pesquisa quantitativa e qualitativa sobre as desigualdades étnico-raciais e a representação política a partir da vivência das mulheres aqui do norte de Minas e do Vale de Jequitinhonha, né? Escolhemos essas duas regiões que são aqui as regiões da nossa vivência, da nossa atuação, e refletir um pouco a partir dessa experiência. A gente, então, na parte quantitativa, fez levantamento de grupo de banco de dados sobre as eleições no legislativo e no executivo nos municípios nessas duas regiões. E na qualitativa, nós fizemos grupos focais com mulheres que estão inseridas na política e nos movimentos sociais, na política institucional e nos movimentos sociais nessas duas regiões. E é muito interessante como é precioso, né, essa luta. Né? Cleonice sabe disso, como é precioso ouvir o depoimento dessas mulheres que estão fazendo isso, fazendo esse enfrentamento para entrar nesse espaço. Algumas que já estão, algumas que já estiveram e algumas que querem entrar com muita coragem. Então, mulheres quilombolas, mulheres camponesas, mulheres indígenas, né?
pescadoras, enfim, ouvimos uma diversidade de mulheres, incluindo até a Arlete, que vai participar aqui amanhã. E como é precioso, então, o que elas falam e como nós temos esse potencial de, com os resultados da nossa pesquisa, reverberar isso para elas mesmas, para as mulheres dessas regiões, para os partidos. Como elas falam, como elas são tratadas dentro dos partidos, como elas são, né, assim, desestimuladas a partir de várias violências que acontecem em vários espaços, inclusive dentro dos partidos. E como elas pediram isso para a gente. Assim, nós precisamos de apoio. E elas acharam fundamental esse momento de escuta, a conversa que elas tiveram entre elas, assim, terapêutico, né? Elas usaram essa expressão, né? A gente estava comentando, e como elas também demandaram esse tipo de apoio. Então, é dizer que uma das questões que Noêmia nos provocou, nós temos o potencial de fazer essa pesquisa muito ligada a essas mulheres, ao apoio, a essa coragem e essa ação preciosa, né, delas de enfrentarem essa violência, essa crueldade, isso tudo que a gente vê aí. E então era só um comentário que eu queria fazer, né, aproveitando a... Dentro desse comentário cabe aquela categoria que a gente trabalhou, classificando as falas, dentro da solidão na política. Uma das referências delas, lembra que a gente discutiu isso? Uma das referências dela era entender que na Câmara essa solidão seria muito menor, porque você encontrar as mulheres, elas veem as mulheres, né? Encontrando, discutindo, sustentando pautas. Então, assim, a referência à Áurea Carolina, né, que apareceu demais dos grupos. Então, assim, era bem interessante. Aí, se eu olho pelo documentário, a solidão de lá talvez seja até maior ainda, né? Eles passam muito mais. Só rapidinho, mas sabe que teve uma pessoa que comentou que as deputadas de esquerda aparecem todas em dupla e as de direita rodeadas de homens. E quando ele comentou isso, eu me dei conta que é verdade. Eu não tinha visto isso no filme antes desse comentário, que fala muito das formas como elas se organizam também, né? Então, vamos lá ouvir as inscritas. Quem vai falar primeiro? Vem cá. Mas tem problema. Vou falar. Boa noite, pessoal. Boa noite. Cumprimento a mesa através da figura da Cristiane, né? Primeiramente, muito obrigada pela exposição do seu trabalho. Eu, inclusive, não pude assistir todo o documentário, porque eu fui chamada por uma tarefa, porque justamente estou nesse papel político na universidade. Eu sou presidente do Diretório Central dos Estudantes da Unimontes e também sou, acho que como aqui o assunto é político, não tem o porquê de eu negar as construções que eu estou, né? Eu também sou vice-presidente do PSOL Montes Claros, eu sou filiada ao PSOL desde 2019. E, assim, pelo pouco que eu pude assistir, eu fiquei, assim, completamente inteiro denunciando o sucateamento da educação pública, denunciando o governo Zema, né, pautando o debate na universidade, e aí ninguém olhava para a situação política da universidade, né, que, embora ela seja estadual, ela está localizada no município de Montes Claros. Aí chega agora o período eleitoral, né, 2024, todos querem o apoio do DCE. Então, assim, é uma conveniência muito grande, principalmente, né, porque eu sou uma mulher jovem, negra. Então, essa pauta, a instrumentalização, né, dos nossos corpos e também a necessidade de uma representatividade, né, já que hoje nós temos debatido muito os direitos das mulheres, ela é usada de forma muito conveniente, mesmo por partidos de esquerda, às vezes, sabe? São desafios, são contradições que estão colocadas. Tenho certeza que as mulheres têm pautado o debate. Outro grande ato que acontece nacionalmente em várias cidades é o 8M, né, o 8 de março. Então, as mulheres não têm se distanciado desse debate popular, né? E outra pesquisa recente mostra que os homens têm aproximado muito mais de uma ideologia reacionária, ao passo que as mulheres têm se tornado mais progressistas. Então,
ao mesmo tempo que a gente está passando por um momento de muita dificuldade na nossa luta, eu também vejo de forma muito otimista as possibilidades que a gente pode travar a partir da luta feminista e sem ter medo dos nossos debates, sem reduzir o nosso horizonte de luta, né? Porque muitas vezes também a esquerda liberal ela molda o seu discurso de acordo com a oportunidade. Então, eu acho que a gente não pode ter receio de pontuar a nossa luta, que é uma defesa intransigente, né, pela igualdade de gênero e pela luta de emancipação das mulheres, especialmente. Quem é que vai falar? É você? Faz favor, Keco. Boa noite. Primeiro, agradecer a Cristina pelo documentário. Acho que a gente não pode deixar de vê-la, né, enquanto pesquisadora, uma mulher pesquisadora nesse lugar. Acho que, para mim, isso é muito destacável. E o documentário em si destaca, para mim, o tamanho da sua ousadia. Em que sentido? Revelar um feminino que não é aquele no qual a gente gosta de se ver, né? E aí eu queria falar um pouco isso no sentido dialogando com as suas falas, né? Assim, é sobre a Câmara. E hoje na Câmara tem uma presença majoritária de mulheres que não defendem pautas históricas dos direitos de mulheres. E aí, uma mulher que revela isso para outras mulheres. Eu acho que num núcleo de estudos do espaço feminino, né, no primeiro colóquio, eu acho que revela muitas decisões ousadas também da organização do evento, né? E tem uma outra fala para mim que destaca sobre o seu compromisso também de entender a realidade, que ao ver isso na realidade, eu penso que as teorias estão esgotadas para explicar um fenômeno que eu ainda não consigo apresentar uma síntese. E acho que isso revela uma outra também compromisso, que a gente está falando, um compromisso de construir uma análise da realidade e não e que é histórica e que muda. Então, quais são os elementos, né? E hoje, mais cedo, ontem, porque é tanta coisa, gente, que eu precisaria assim, de um mês, 6 meses a cada fala para digerir. Aí eu falei ontem, mas na verdade foi agora há pouco, né? Mais cedo, a Sara falando sobre criar conceitos, né? Então, acho que você está diante de um processo desse, né? De não repensar os conceitos, porque eles estavam explicando processos históricos que constituem o de agora, porém, a gente está diante de uma novidade. E aí, pensando nessa novidade, eu queria trazer, então, para aquilo que revela o documentário, mas que não está revelado na imagem, mas está revelado, né? As mulheres presentes hoje na Câmara, em sua maioria, que aparecem aqui no documentário, elas disputam a espiritualidade. Elas estão no campo da espiritualidade. E revelam o seu lugar espiritual associado aos seus posicionamentos na Câmara. Algo que a Célia faz, por exemplo, quando ela pega o maracá. Algo que, na Câmara, e canta. A gente também declara nossa espiritualidade e disputa. Não negamos a luta pela vida dissociada com a espiritualidade. Eu sei que é um ponto sensível. E aí eu estava conversando com a Noêmia, falando assim, eu não sei se eu estou muito forte para falar sobre isso, porque eu estou bem cansada. Mas eu fiquei esperando um aconselhamento e eu pensei, eu estou aqui, né? Estou aqui por algum motivo, por que não falar, né, sobre isso? E aí, pensando nisso, assim,
como que a maioria da sociedade é essa que elege? Lê a presença dessa espiritualidade na Câmara. Passável. Mas como que lê a espiritualidade, né, dessas indígenas mulheres? Demoníaca. Não é passável. O quanto que isso traz de um passado que não é passado, porque a gente está no mesmo tempo, né, desde a construção da patriarcado moderno enquanto um eixo da produção de mercadorias, que a gente pensa o feminino como alguém do privado. E essas mulheres vão para a política, que é o espaço público, né, que foi dicotomizado pelo próprio capitalismo, né? E as indígenas aparecem colocando uma pauta que, a princípio, seria privada para os movimentos de esquerda, porque muitas de nós têm sua religiosidade, mas não ancoram suas carreiras políticas, como você colocou. Mas nós estamos lá e o tema da primeira marcha é defesa pelo território, nosso corpo, nosso espírito. Chega a me arrepiar aqui agora. Então, sinal de que eu ouvi o conselho certo, né, para falar, porque eu realmente não ia falar. Então, o que é lutar pelo território? Nosso corpo, nosso espírito. E aí eu acho que as confluências nos unem e as diferenças têm que ser respeitadas. Essa é uma fala que, apesar de ter sido por uma mulher de direita, é uma fala muito forte ali, né, no carro, quando ela coloca. Que traz para mim um diálogo assim, com o documentário, que o documentário revela uma função do feminino, que ele sempre teve, né, que é de cumprir, do feminino dentro do capitalismo, né, dentro desse patriarcado moderno produtor de mercadorias, que também é racista. Nós somos refutadas, mas necessárias. Nós não somos irrelevantes, nunca fomos. Nós só fomos, vai para lá, agora faz isso, agora cumpre tal tarefa. Porque se você extingue todo esse corpo, né, feminino, e aqui nesse sentido, eu sei que o feminino não se resume à reprodução do ter um útero ou não, mas não posso extinguir, por exemplo, o útero, senão não tem o masculino. É uma expressão da necessidade desse feminino. Se eu estou num momento de uma crise de sustentabilidade global, que não é só sobre crise climática, mas é sobre a própria reprodução desse patriarcado moderno, eu vou permitir, na verdade, vou convocar que essas mulheres venham para a face, o tecido aparente, né, desse patriarcado. E aí eu pensei muito assim, falei um pouco aqui, né, partindo aí da minha cosmogonia indígena, das construções das indígenas mulheres, mas tem um livro de uma soviética, na verdade ela é russa, né, mas chama Svetlana Alexievich. A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. E nesse livro, para mim, a gente pode pensar assim, se a Segunda Guerra é o início desse declínio final ao qual estamos vivendo, né? Essa equação com Noêmia, aí ela citou um autor, o Mesaros, que fala: se tivermos sorte, é a barbárie. Não tivemos sorte. Não tivemos. Então, é a barbárie que estamos vivendo. Qual é o lugar do feminino desse fim do mundo que conhecíamos? É o feminino que vai continuar, que vai possibilitar um novo mundo, ou possibilitar uma prorrogação desse velho mundo. E eu acho que fica muito nítido porque que o feminino aparece majoritariamente associado às pautas que são do patriarcado, né? Contra nós, vamos colocar assim. E aí o título do livro da Svetlana, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, é complexo porque o livro é sobre as mulheres na guerra. O seu documentário é sobre isso, né? Mas o que as mulheres estão cumprindo na guerra? Matando a vida.
Porque quem vai para a guerra vai com a certeza de que vai matar. Se vai sobreviver, a gente já não tem dúvida, mas a guerra a gente vai para matar o outro. Só que a gente também mata a si próprio dentro de nós. E aí ela relata, mata o feminino dentro, né? E ela relata várias interrupções de ciclos do corpo, né? Do corpo feminino, não necessariamente, né? Desse lugar do feminino que é muito maior do que só o ciclo reprodutivo, da ruptura da menstruação. As mulheres, um fato comum é que as mulheres não menstruam. Ou seja, em tese, né, esse estereótipo do feminino, ele deixa de ser feminino quando está na guerra. Então, acho que são estruturas de leitura, assim, para mim, que, sempre dialogando, né, nessa ideia de trazer meu mundo e um pouco também de outras mulheres da academia para pensar, eu achei o seu documentário muito importante. Assim, para mim, para eu aprender mais com ele, porque realmente é um mundo que eu não conheço, eu não faço ideia. Eu só fiquei pensando assim, o quanto que deve ser chato, cansativo, extenuante. Aí eu fiquei pensando assim, você acorda e dorme, e aí é tudo isso de novo. A universidade também está muito diferente, não, eu pensei. E aí também traz um pouco disso para mim, né? Assim. Mas eu realmente assim, acho que é extremamente importante a gente revelar o que está oculto, né? Eu acho que o seu documentário faz isso. E a abertura que você coloca todo o tempo, né? A gente está explicitando um fenômeno ao qual a gente ainda está entendendo. Isso também da expressão de uma vulnerabilidade, não só no sentido negativo do que isso poderia significar, mas da beleza que é quem está criando algo, né? Estou criando, ainda não sei o resultado, mas estou comprometida a ouvir, e eu achei isso maravilhoso. Então, eu queria te parabenizar. Espero assim ter contribuído de alguma forma, porque eu senti que você também está nessa coletânea, né, de pensar esse processo que vocês gravaram, e dizer que tira de nós uma carga, para mim, eu sinto, né, de que não é porque é feminino que é positivo. É real, é humano, é contraditório, é culturalmente, é modificado, e que é um elemento que, para mim, enquanto indígena, também é um pouco isso, né? Então, nem todos os indígenas vão ser iguais, nem associados a defesas, enfim. Traz um outro lugar também para a gente pensar nós fora desse essencialismo, né? Serei breve, porque nós temos alguns guerreiros e guerreiras e guerreiros aqui, né? Então, vou ser bem breve. Primeiro, Cristiane, eu devo falar que o seu filme, o documentário, é muito visceral, né? Eu estava assistindo e já tive a oportunidade de ver antes, né, da gente transmitir aqui. Por que ele é visceral? Porque ele desnuda uma realidade da Câmara. E, ao desnudar essa realidade, ela nos incomoda, e eu estou falando me incomoda enquanto militante, enquanto proposta de sociedade, enquanto proposta de união. E aí eu fico pensando, quando você traz esses dados, aumentando, porque a gente fala assim, por mais mulheres na política. Esse discurso foi cooptado pela extrema-direita. Ele foi cooptado. Então, é muito comum nós vermos mulheres de extrema-direita, por mais mulheres na política. Então, eu estou aqui. E elas estão sendo eleitas. Então, entender esse fenômeno é fundamental. Tirar esse véu, né, que é real do cotidiano. Eu tenho assistido muito, eu vi a Idalécia falando que eu estou assistindo muito, eu também estou assistindo muitas sessões da CCJ, que é a minha tese de doutorado, e tem dia que eu fico enojada com o nível de articulação, de violência política, de gênero, e praticado por mulheres. E ouvir algumas dizendo é exaustivo, está aí a nossa Áurea, né, que ela não deu conta.
Eu acho que é do humano. E entender esse movimento nos faz pensar por mais mulheres na política, mas quais mulheres queremos lá? Porque se hoje elas são a maioria que circulam e ocuparam esses espaços, e têm ocupado espaços de coordenação, de lideranças, precisamos pensar quais mulheres queremos, porque é um trabalho que aí eu concordo com a Noema de formiguinha da base, e nós estamos fazendo, mas eu acho que ainda de forma muito, muito suave, com a velocidade que a extrema-direita tem utilizado. E eles estão ocupando, e as mulheres estão ocupando, e, às vezes, com um discurso e uma oratória mais perversa do que o próprio homem parlamentar. E eu acho que tem sido uma estratégia também isso, sabe? Porque você, numa guerra, você divide para conquistar. E eu tenho a sensação que nós estamos sendo divididas. E toda vez que eu leio, que eu vejo as sessões, eu saio sempre com esse sentimento: estamos sendo divididas por disputa de poder, estamos sendo divididas por disputa de conhecimentos, estamos sendo divididas por disputas partidárias dentro do próprio partido, como que nos jogam, como que nos DCS, CAs, porque não é interessante que tenhamos voz. E aí pensar que essas mulheres, desvelar essa realidade cotidiana, e também desvelar as fragilidades da esquerda, a sensibilidade da esquerda me comoveu muito, porque também choramos, também amamentamos, também, e eu acho tão bonito. Eu lembro de uma fala da Sâmia que ela disse assim: quem é que marca uma sessão às 19 horas da noite? É para não ter mulheres aqui mesmo, né? E é para não ter mesmo, né? E continuam marcando para não ter mulheres. Então, precisamos, sim, de mais mulheres. A gente está em período eleitoral, a gente não tem que furtar esse debate, mas a gente tem que ver qual rosto dessas mulheres estão sendo eleitas. E aí é um convite para pensarmos por quem eu quero ser representado, quem me representa e qual espiritualidade me representa e o que eu defendo de fato. Então, a gente precisa falar mais sobre política. Precisamos falar mais sobre os espaços políticos. E aí, quando eu olho para esse auditório, que começou lotado, e eu vou me valer da fala da nossa querida Sara de manhã, quando eu olho que esse auditório estava lotado, e, na medida que o documentário foi passando, 1h30, né? Muita coisa. Eu acho muita coisa. Vai chegar no momento que a gente... Ainda mais a gente está aqui das 7 horas da manhã, a gente vai ficando assim. Mas ele é tão sofrido. E aí eu olho para os rostos que aqui ficaram, que aqui persistiram, eu fico muito feliz de saber com quem eu estou dando a mão. Para um debate, mas para um debate construtivo, que a gente realmente evolua. Nesse olhar, é preciso conhecer a realidade. Se eu quero realmente transformá-la, eu não tenho que furtar esse debate. E eu acho que você traz isso, e que a gente possa também fazer esse debate. Por isso que eu acho que o Cine Debate é para a gente trazer as nossas impressões, e aí a gente dialogar, construir e desconstruir. E eu acho que, nesse momento, nós precisamos construir, nos unir e saber quem nos representa em todas as esferas, seja no legislativo, seja no judiciário, seja no executivo, e que a gente tem que ficar muito atento a esse processo. Então, obrigada por esse momento. Acho que não tem mais ninguém, né, inscrito. Eu já enviei o link para todas, mas quem assistiu foi a Vivi Reis, na apresentação que a gente fez em Belém, na Federal do Pará. Ela esteve na sessão e foi muito legal o debate com ela. Foi muito na questão da violência política, ela se emocionou várias vezes. Mas as demais não me deram feedback, mas não sei se elas assistiram ou não. Elas receberam o link, mas não foram nas sessões, né? A gente já convidou a Sâmia umas 3 vezes, mas nunca dá para ela ver. Já mandei o link para ela também, mas eu acho que ela ainda não assistiu. Eu nem sei o que reagir, gente, porque agradeço, né, as leituras, e me fizeram pensar muitas coisas mesmo, que eu não tenho resposta.
né, que são... Mas eu só queria concluir que eu fiquei muito feliz por uma coisa, né, porque é um trabalho coletivo o filme, né, porque a etnografia, a gente tem a onda da etnografia ser meio solitária, né, Cláudia? Você vai a campo, você vê suas impressões, e o filme foi uma etnografia coletiva, né? A gente tinha uma equipe, tinha 2 meninas bem jovens no filme, nossa assistente de direção e uma das produtoras, que nunca tinham entrado no Congresso, mesmo sendo de Brasília, sendo do Distrito Federal, e entraram para fazer o filme. Então, todo dia a gente conversava, conversava com elas para saber até as impressões, o que elas estavam achando interessante. A gente tinha meio que uma reunião assim de pauta ao final. Mas eu fico feliz de vocês dizerem que se incomodaram, porque é uma pesquisa que está me incomodando demais. Assim. Me incomoda tudo, me incomoda o tempo inteiro, me incomoda demais. O filme me incomodou, a etnografia está me incomodando. Eu estou incomodada o tempo todo com isso. Então, se eu conseguir passar metade do meu incômodo para vocês, deu certo, né? Consegui fazer, consegui compartilhar, né, o incômodo. E quando você falou da espiritualidade, Raquel, eu achei muito legal que você trouxe. Eu vou pensar sobre isso, sabe? E eu acho que boa parte do meu incômodo tem a ver com a espiritualidade, sabe? A forma como ela vai sendo usada. Eu falei, né? Eu sou agnóstica. Eu estava na cena do culto, eu estava lá, na maioria das cenas, né? Foi muito duro para mim, sabe? Eu acho por isso que a cena dura tudo aquilo que ela dura. Que a gente queria incomodar vocês do mesmo jeito que a gente ficou incomodado, sabe? O Thiago fala que não. O Thiago fala que gostou demais da música, que achou uma cena bonita. Mas tem o lance da gente querer transpor o ritual também, né? Querer que as pessoas compartilhem dos rituais de lá também. Tem isso, assim, no filme. Mais dele do que de mim, porque ele é antropólogo, eu não. Mas tem o meu incômodo, Meu incômodo tá ali, né? É meu mesmo. Eu tô incomodada, viu? Tudo que vocês falaram me incomodou um pouco mais, mas já tá. Me incomodou mais ainda, né? Estado é laico, né? Mas tem o crucifixo lá e tal. Ela tem vários incômodos. Ela tem a legitimidade dos homens, né? E é interessante porque tinha uma... exatamente. E é interessante que uma das cenas com a Benedita, que a gente não colocou... Uma das cenas com a Benedita que a gente não colocou era um deputado do Rio de Janeiro, o Luiz Lima. E isso aconteceu mais de uma vez. Nós com a câmera, uma equipe, né, atrás delas, pelo corredor, e eles muito incomodados com a nossa presença atrás delas, né? Lógico. Então, vários, eles entravam na cena. Eles faziam isso que o pastor fez. Eles se dirigiam a nós. Era uma agonia tão grande deles não serem os protagonistas, para alguns era um negócio tão absurdo que eles não conseguiram disfarçar. E esse deputado, que é um deputado bem jovem, ele era nadador e tal, é do Rio de Janeiro, ele abraça a Benedita, se vira para nós, e a gente fica assim, o que vai acontecer agora? E começa a falar do quanto os pais dele amavam a Benedita, do quanto ela era uma liderança, desde quando ele era criança, do quanto ela era uma pessoa importante, tipo, né? Eu tô aqui dando fé, essa mulher é maravilhosa, e ela começa a ficar... Quem é esse rapaz que veio me abraçar? E a gente fica... O que a gente faz com isso, né? Doido para aparecer. Em cima dela, né? Que é o que o pastor faz, né? Ele não dá conta. Ele teve que achar um jeito de entrar na cena, porque a cena não era sobre ele. A gente não estava mostrando ele, né? Ele passa ali, en passant, ele é um figurante na cena dela. Mas ele não podia ser só figurante, né? Aquilo é muito... É muito, né, o que é o patriarcado. Não pode, ela não vai ser a personagem principal nem aqui, que ela tem esse papel. E eu acho que tem uma coisa, né, que eu tenho lido muito sobre a questão evangélica, né, neopentecostal. E aí uma coisa que a Cristina, né, do Rego fala eles dão um lugar, em alguma medida, eles dão um lugar de destaque para elas. É um lugar de recrutamento hoje, né? Elas têm toda aquela retórica, elas aprendem a falar, elas têm um papel de organização das comunidades que talvez a gente da esquerda não esteja se atentando. E por isso é tão...
Exato. Elas têm respeito, elas têm prestígio. É um lugar de prestígio. Eu acho que isso é muito relevante na experiência, para além do espiritual, e que leva para a política, porque faz um treinamento, né? Faz um treinamento. Elas criam a rede dentro da igreja. Isso, eu acho que a gente... Eu estou falando aqui do meu preconceito, percebe? Como agnóstica em relação a essas organizações. Eu estou tentando desconstruir isso. Talvez o filme também tenha isso, né? Um pouco, não sei. Estou pensando sobre isso agora, depois que vocês falam. Não, só agradecer muito a Cristiane, né? Foi um prazer te conhecer. Mesmo digo eu, Cláudia. Então, nós queremos convidar a Gabriela, né, para agradecê-la, Cristiane, por esse momento, né? Muito obrigada. Gabriela, por favor. Vamos tirar uma foto. Peraí, fora da cadeira. Enquanto vamos fazendo as fotografias, recordar, né, que encerrando esse segundo dia, amanhã nós temos o nosso último dia, às 19 horas, aqui nós teremos o debate nas trilhas, eu perdi aqui, nas trilhas das políticas públicas, vai estar conosco a Cláudia Maiorga e também a Arlete, né, Alves Silva vai estar aqui conosco para fazer esse debate nas trilhas das políticas públicas. E aí contamos com a presença de todos vocês. Muito obrigada. Um bom descanso.